Quando estacionei em frente à casa de praia, o som das risadas infantis misturado ao barulho das ondas me causou um certo incômodo. Aquela casa era minha, herança dos meus pais, e eu não colocava os pés ali há anos. Tinha decidido alugá-la para resolver alguns apertos financeiros, mas o que encontrei foi bem diferente do que esperava. A varanda estava ocupada por brinquedos, cadeiras de sol, roupas penduradas, e minha nora, de biquíni, servindo suco como se fosse dona do lugar. Ela me viu, congelou por um instante, e então correu ao meu encontro com um sorriso sem graça. A gente achou que o senhor nem lembrava mais dessa casa, ela disse, desviando os olhos. Dentro da casa, encontrei um cenário ainda mais surpreendente. Meu neto brincando no chão da sala, o irmão dela deitado numa rede, e até a sogra assistindo novela na TV. Estavam todos vivendo ali como se aquele imóvel fosse deles por direito. Sentei-me na antiga poltrona do meu pai, sentindo um turbilhão de emoções. Ela explicou que meu filho havia mencionado, tempos atrás, que eu provavelmente não usaria mais a casa, e, com a falta de espaço no apartamento da cidade, resolveram se mudar temporariamente. Só durante o verão, ela garantiu, mas o cheiro de comida recém-preparada e os armários cheios diziam outra coisa. Não era algo improvisado. Era uma nova rotina. Nos dias seguintes, tentei manter a compostura, mas minha presença causava tensão. Eles evitavam conversas diretas, cochichavam entre si, e minha nora passava a maior parte do tempo se desculpando. Apesar da confusão, percebi algo inesperado. Ela cuidava da casa com carinho, reformara detalhes, plantara flores no jardim, organizara fotos de família nos móveis. Aos poucos, fui baixando a guarda e observando de longe o quanto aquela mulher segurava a família sozinha. Meu filho estava ausente, viajando a trabalho, e ela carregava nas costas todas as responsabilidades. À noite, ouvi seu choro contido no quarto ao lado, e me dei conta de que talvez eu estivesse julgando demais, cedo demais. No último dia antes de voltar para a cidade, sentei com ela à beira-mar. O pôr do sol dourava seu rosto cansado, mas ainda bonito. Eu nunca quis tomar nada do senhor, só queria um lugar onde meus filhos corressem livres e dormissem em paz, ela confessou, com os olhos marejados. Fiquei em silêncio por um tempo, sentindo a areia fria sob os pés. A casa de praia, que para mim era apenas um bem imóvel, para ela significava lar, proteção, esperança. Não dei uma resposta definitiva sobre o aluguel naquele dia, mas deixei a chave em cima da mesa antes de partir. Ao olhar para trás, vi ela me observando da varanda, com um olhar que misturava alívio, gratidão e algo mais. Algo que ainda não tinha nome, mas que talvez um dia eu quisesse entender melhor. Foi ao virar a última curva da estrada de terra que senti um aperto no peito. Aquela casa branca, de janelas azuis, guardava memórias da minha infância, dos verões com meus pais, dos dias de pescaria e das noites de brisa salgada. Eu não ia lá havia anos, desde que minha esposa partirá. Agora, voltava com um propósito prático: entregar a chave para uma imobiliária e colocar a casa para alugar. Mal sabia eu que o destino tinha planos muito diferentes para aquele fim de semana. Antes mesmo de estacionar, vi movimentação na varanda. Pensei que fossem invasores, talvez vizinhos curiosos ou turistas mal informados. Mas assim que saí do carro, reconheci a silhueta de uma mulher de cabelos presos, com uma canga amarrada à cintura. Meus olhos demoraram um segundo a acreditar. Era minha nora. Ela segurava um copo de suco, e ao me ver, paralisou. O copo escorregou dos dedos e caiu na areia da varanda. "O senhor aqui", ela disse, surpresa. E eu, confuso, só consegui balançar a cabeça. Antes que eu dissesse qualquer coisa, duas crianças correram para o portão gritando vovô. Eram meus netos, os filhos do meu único filho. Eles me abraçaram como se eu tivesse sido esperado com festa. Olhei em volta e percebi que não era uma visita ocasional. A casa estava viva. Plantas novas no jardim, roupas no varal, um ventilador barulhento girando dentro da sala. Não havia dúvida, eles estavam morando ali. A gente só ficou um tempinho, por causa do calor na cidade. Ela começou a se justificar, mas eu estava atordoado demais para ouvir com clareza. Entrei na sala como quem entra num cenário montado por engano. Um senhor que não reconheci me cumprimentou da rede, dizendo que era tio dela. Na cozinha, uma senhora com avental lavava a louça e me lançou um boa tarde apressado. Tudo me pareceu um sonho estranho, ou pior, uma invasão bem organizada. Sentei na poltrona do meu pai, que ainda tinha a almofada amassada do jeito que ele gostava,
e respirei fundo. Eu ia alugar essa casa, anunciei, sem rodeios. Ela ficou vermelha e baixou os olhos. Mas em nenhum momento negou. Aquilo tudo era real. Eles haviam se instalado ali sem me consultar. A noite caiu rápido naquela sexta-feira abafada, e o barulho do mar já não trazia a paz de antes. O jantar foi servido como se nada tivesse acontecido, com arroz fresquinho, peixe frito e salada de tomate, mas eu mal toquei no prato. Minha nora me olhava de canto, tentando adivinhar meus pensamentos. O tio dela puxava conversa sobre futebol, e a senhora do avental, que depois soube ser a mãe dela, tentava me agradar oferecendo café com leite e bolo de milho. Aquela normalidade improvisada era ainda mais perturbadora do que o silêncio. Depois que todos foram dormir, fiquei sozinho na varanda, sentindo o cheiro da maresia misturado ao perfume leve que ela deixava no ar quando passava. As janelas estavam abertas, e da sala ainda vinha o som baixo da televisão. Eu estava irritado, sim, mas havia algo mais. Um sentimento estranho, de deslocamento. Como se aquela casa, que um dia fora meu refúgio, agora pertencesse a outra história, uma história da qual eu não fazia parte. A imagem dela ajeitando os filhos para dormir, os pés descalços no chão de cerâmica, ficou presa na minha mente por mais tempo do que eu gostaria de admitir. No sábado de manhã, fui acordado pelo cheiro de café passado na hora e pelo som da risada das crianças no quintal. Levantei com o corpo pesado e me deparei com ela na cozinha, usando um vestido simples e os cabelos presos num coque. "O senhor dormiu bem?" perguntou com a voz baixa. Apenas assenti, evitando encarar seus olhos. Ela me serviu o café com uma delicadeza quase ensaiada. E então começou a explicar, sem que eu pedisse. Meu filho estava trabalhando fora há meses, viajando sem previsão de volta, e ela estava cansada de esperar sozinha no apartamento quente da cidade. A casa de praia parecia uma solução temporária. Mas a verdade era que, naquele lugar, ela encontrara paz. Passei o resto do dia entre cochilos e observações silenciosas. Ela se dividia entre cuidar das crianças, preparar as refeições e resolver pequenos problemas da casa. Em nenhum momento levantou a voz. Tudo nela parecia girar em torno de manter a harmonia, e ainda assim havia um cansaço escondido no fundo dos olhos, algo que só se nota quando se presta atenção de verdade. À tarde, via sentada sozinha na areia, com os pés mergulhados na água e o olhar perdido no horizonte. Não resisti e me aproximei. "Você está feliz aqui?" perguntei, sem rodeios. Ela demorou alguns segundos para responder. "Não sei o que é felicidade há muito tempo", disse, e então sorriu com tristeza. Aquilo ficou ecoando dentro de mim por horas. No domingo, acordei mais cedo do que de costume. Caminhei pela praia ainda deserta, sentindo a areia fria entre os dedos e tentando organizar os pensamentos. A imagem dela sentada sozinha na noite anterior, com aquele olhar cansado e sincero, ainda me rondava como uma sombra persistente. Eu tinha ido até ali com a intenção clara de alugar a casa e encerrar um capítulo, mas agora tudo parecia mais confuso. Aquela mulher que, por anos, esteve à margem da minha atenção, agora me despertava curiosidade, respeito, e algo mais, que eu ainda não sabia nomear. Voltei para casa e a encontrei de avental, varrendo o terraço com movimentos lentos, quase delicados. Ela me deu um bom dia sussurrado, e eu respondi com um aceno. Havia algo diferente em nossos gestos, mais lentos, mais atentos, como se ambos estivéssemos evitando o olhar direto. Depois do café, ela me chamou até os fundos e mostrou com orgulho a horta que havia começado a cultivar. "A terra aqui é boa", disse, abaixando-se para mexer nas folhas verdes. Fiquei ali parado por longos minutos, observando o modo como ela se movia com naturalidade naquele espaço que, por direito, era meu, mas que agora parecia tão dela quanto. Durante o almoço, a conversa girou em torno das crianças, do calor, das notícias da televisão. Mas havia uma tensão sutil no ar, como se todos percebessem que algo estava fora do lugar. Quando terminamos de comer, ela ficou encarregada da louça, e eu, sem pensar muito, ofereci ajuda. Lavamos pratos lado a lado, os cotovelos quase se tocando. Em um momento, nossas mãos se encontraram sob a espuma, e ambos fingimos que nada aconteceu. Mas não foi só o toque. Foi o silêncio. Foi o tempo que nossos olhos demoraram para se desviar um do outro. À noite, sentei novamente na varanda, e ela apareceu pouco depois, com 2 copos de suco gelado. Sentou-se ao meu lado, sem dizer nada, e ficamos ali, escutando o som do mar e das cigarras ao longe. "Essa casa tem alma",
Ela disse, como quem fala sozinha. Eu assenti. Sabia exatamente o que ela queria dizer. A brisa soprava leve, e o vestido dela balançava suavemente. Por um momento, o tempo pareceu parar. Quis tocar sua mão, dizer algo, mas me contive. Ao invés disso, disse apenas: vou pensar com calma sobre o aluguel. Ela agradeceu com um olhar doce, e voltou para dentro. Fiquei ali, sozinho, sentindo que aquela história estava longe de terminar. Na segunda-feira, a casa acordou mais silenciosa. As crianças ainda dormiam, o tio e a sogra haviam ido ao centro da cidade resolver pendências, e ficamos apenas nós dois no café da manhã. Sentados frente a frente, dividimos o pão, o silêncio e os pensamentos não ditos. Ela evitava me encarar, mas de tempos em tempos, seus olhos vinham até os meus com uma pergunta muda. Era como se esperasse por uma decisão que eu não sabia se conseguiria tomar. Tudo dentro de mim se dividia entre o certo e o desejado, entre o que era justo e o que fazia meu coração bater de um jeito estranho. Passei o resto da manhã fazendo pequenas tarefas, como se o trabalho evitasse o conflito. Arrumei a cerca do quintal, limpei a calha do telhado e organizei algumas ferramentas antigas. A cada momento, cruzava com ela em corredores estreitos ou no quintal, e nossos corpos se desviavam com gentileza, mas nossos olhares se encontravam e diziam mais do que qualquer conversa. Eu sabia que aquele fim de semana havia mudado algo entre nós, algo sutil, talvez até imperceptível para quem visse de fora, mas dentro de mim era como uma correnteza invisível me puxando para mais perto. No final da tarde, arrumei minha mala em silêncio. Ela me observava da porta, os braços cruzados, como se guardasse cada gesto meu na memória. Vai mesmo voltar hoje? Perguntou, com a voz baixa. Preciso resolver algumas coisas na cidade, respondi, tentando manter a firmeza. Ela assentiu lentamente, mas seus olhos diziam outra coisa. Antes de sair, deixei a chave sobre a mesa da cozinha. A casa está em boas mãos, falei, sem olhar para trás. Ela não respondeu. Apenas ficou ali, imóvel, com os olhos marejados e a respiração contida. Ao entrar no carro, demorei alguns minutos antes de ligar o motor. Olhei pelo retrovisor e vi a silhueta dela parada na varanda, os cabelos soltos ao vento, segurando com força a beirada da madeira como se precisasse de apoio. Aquela imagem ficou comigo durante toda a viagem de volta. Eu não disse que havia desistido do aluguel. Não precisava. Ela entendeu pelo gesto, pelo olhar, pelo silêncio. E talvez, em algum tempo, eu mesmo voltasse àquela casa. Não como dono, nem como visitante, mas como alguém que finalmente entendeu que certas presenças não se impõem. Elas se conquistam, aos poucos, como o mar conquista a areia, sem pressa, mas com firmeza. Passaram-se 2 meses desde aquela despedida silenciosa, e a lembrança dela na varanda nunca saiu da minha mente. Tentei me distrair com a rotina da cidade, as contas, os compromissos adiados, mas tudo parecia perder o brilho depois daquele fim de semana inesperado. As manhãs já não tinham o mesmo gosto do café compartilhado, e à noite, o barulho dos carros não substituía o som do mar nem os silêncios confortáveis que dividíamos na varanda. Um dia, sem avisar a ninguém, peguei a estrada novamente. O motivo era vago, revisar encanamento, verificar o portão. Mas no fundo, eu sabia, era ela. Cheguei ao entardecer, e o cenário era o mesmo. O jardim ainda florido, as roupas no varal, os brinquedos espalhados. Mas havia uma calmaria diferente, como se a casa esperasse minha volta. Quando bati palmas no portão, ela apareceu. O vestido claro, os cabelos presos de qualquer jeito, e aquele olhar indecifrável que misturava surpresa e receio. Voltou, perguntou apenas, como se a pergunta escondesse muitas outras. Esqueci algumas coisas, respondi, tentando parecer casual. Ela abriu o portão sem insistir, e o cheiro da casa me atingiu como um abraço silencioso. Era o mesmo de antes. E ainda assim, tudo parecia prestes a mudar. As crianças estavam na casa da avó naquela semana, e os outros parentes haviam voltado para a cidade. Estávamos apenas nós dois ali. Sozinhos. O clima parecia mais denso, mais íntimo, como se o tempo acumulado estivesse esperando aquele reencontro. Conversamos pouco durante o jantar, mas nossos olhares se encontravam com frequência, cheios de pausas e perguntas que nenhum dos dois tinha coragem de fazer. Ao lavar a louça, novamente lado a lado, nossas mãos se tocaram outra vez, mas dessa vez, nenhum dos dois recuou. Sentamos na varanda como antes, e o silêncio veio primeiro.
Depois, ela falou. Ele não liga mais. Não pergunta pelas crianças, não manda notícias. Eu ouvi em silêncio, com um nó na garganta. E o senhor, por que voltou de verdade? Ela perguntou, com a voz quase falhando. Respirei fundo e encarei o mar escuro à frente. Porque a casa não é a mesma sem você aqui. E eu também não sou. Ela não disse nada, mas seu olhar brilhou de um jeito diferente. E naquele instante, senti que o verão que começou naquele fim de semana nunca tinha realmente terminado. Naquela noite, dormi no mesmo quarto de antes, com a porta entreaberta e o som do mar invadindo tudo. Demorei a pegar no sono. As palavras dela ecoavam dentro de mim como marés. Ele não liga mais. Nunca imaginei ver meu filho tão ausente, tão distante da própria família. E nunca imaginei me importar tanto com a mulher que ele deixou para trás. Durante a madrugada, ouvi passos suaves pelo corredor. Meu coração acelerou. Esperei que fosse apenas o vento, mas em segundos ela apareceu na porta do meu quarto, de camisola, com os cabelos soltos e um olhar hesitante. Tá tudo bem? Perguntou, como se não soubesse a resposta. Sentei na cama, confuso. Ela ficou ali, parada na penumbra, sem dar mais um passo. Não consegui dormir, confessou. Convidei-a com um gesto sutil para se sentar ao meu lado, e ela entrou. Nenhum de nós disse nada por longos minutos. O quarto estava tomado por um silêncio tenso, quase palpável. Ela se aproximou devagar, e o calor do seu corpo tão próximo ao meu me fez prender a respiração. Nossos ombros se tocaram de leve, e sua mão repousou sobre a minha com naturalidade. Olhei para ela. Seus olhos me pediam respostas que eu não sabia se podia dar. Ficamos ali, imóveis, como se qualquer movimento quebrasse algo sagrado. Ela aproximou o rosto do meu, e por um segundo, o mundo parou. Eu podia sentir sua respiração, o perfume suave da sua pele, o calor do desejo contido entre nós. Mas não nos beijamos. Em vez disso, ela encostou a testa na minha e fechou os olhos. E foi assim que ficamos por um tempo que não sei medir. Havia carinho, desejo, solidão, e uma dor silenciosa. Era como se nossos corpos pedissem algo que nossas consciências recusavam. Ela se levantou devagar e sussurrou, "Boa noite." E desapareceu no corredor sem olhar para trás. Na manhã seguinte, tudo parecia igual, mas sabíamos que nada mais era como antes. Ela preparou o café, eu organizei minhas coisas. Conversamos sobre o tempo, sobre os planos para o dia, sobre coisas neutras. Evitamos o assunto da madrugada como se fosse um segredo compartilhado que só existia nos olhares. Mas algo dentro de mim havia mudado. Eu sabia que havia uma linha que não cruzamos, por respeito, por medo, talvez por culpa. Mas a simples existência daquela linha revelava o quanto estávamos perto dela. E a pergunta que me acompanharia dali em diante era: por quanto tempo conseguiríamos manter esse limite? Na semana seguinte, permaneci na casa. Disse a mim mesmo que era por causa de alguns reparos no telhado e de um encanamento antigo que precisava de atenção. Mas no fundo, eu sabia que era por causa dela. As crianças voltaram 2 dias depois, trazendo de volta a algazarra, os gritos, os brinquedos espalhados, e de certo modo, nos protegendo de nós mesmos. Com elas por perto, éramos apenas avô e nora, vivendo em harmonia sob o mesmo teto. Mas quando a casa silenciava à noite, nossos olhares retomavam aquela conversa inacabada, feita de intenções caladas. Ela começou a sair mais cedo para caminhar na praia. Sempre sozinha. Certa manhã, fui atrás, mantendo distância. Via sentada em uma pedra, olhando o mar, com os cabelos soltos ao vento. A luz do sol brincava com a espuma das ondas e com a curva suave do seu pescoço. Ela não percebeu minha presença, e fiquei ali, parado, me perguntando como aquele sentimento nascerá de forma tão silenciosa, tão natural. Em algum ponto, ela virou-se devagar e me viu. Não sorriu, mas também não se assustou. Apenas fez um gesto leve com a cabeça, como se dissesse: "Sente-se, se quiser." E eu quis. Sentamos lado a lado sem trocar uma palavra. Apenas escutando o mar, sentindo a brisa no rosto. Havia algo confortável naquele silêncio. Um entendimento mútuo de que não precisávamos forçar nada. Após alguns minutos, ela falou: "Sempre imaginei esse lugar cheio de gente, risadas, mesas fartas. Mas agora eu só quero que ele me proteja." Fiquei em silêncio, mas a olhei com atenção. A fragilidade da sua voz não era um pedido de ajuda,
Era um desabafo contido, como quem entrega um pedaço da alma sem querer que o outro diga nada. E mesmo assim, só de estar ali, ela parecia mais leve. À tarde, ela preparou um jantar simples: peixe grelhado, arroz e salada. As crianças dormiram cedo, exaustas da brincadeira na praia. Ficamos novamente sozinhos, sentados na varanda com as pernas esticadas. A noite estava quente, e as estrelas brilhavam com força. Senti vontade de dizer algo, mas o momento era delicado demais. Então, apenas murmurei: você podia ficar com a casa, se quisesse. Ela me olhou, surpresa, mas não respondeu de imediato. Depois de um tempo, disse apenas: a casa é linda, mas não é dela que eu sinto falta quando o senhor vai embora. E então, se levantou, com a mesma calma de sempre, deixando no ar um convite que não foi dito em voz alta, mas que os nossos corações ouviram perfeitamente.